Fernandão Trader, o cara. Eu nunca vi ninguém operar como eu opero. Muito objetivo e extremamente eficaz. Aí que vem o pulo do gato. Como é que funciona isso? Hello, ladies and gentlemen! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Coencast. Eu sou Rodrigo Coen e ele... Fernandão Trader. Fernandão Trader, o cara. Mano, meus filhos ficam falando, pai, tu já esteve do lado de alguém famoso? E hoje eu estou, Daniel e Davi, se vocês estiverem me assistindo, eu estou do lado de um cara famoso. Não, mas eu vou te falar agora falando sério, Fernandão. Não me lembro onde que era, né, que algum aluno chegou e falou, cara, aquele ali é o Fernandão Trader, é ele? Eu falei, é ele. Conversa Tô falando sério. O cara que aparece nos vídeos como o cara que perdeu 150 mil reais em um dia. Que fama, hein? Mas que ganha de forma consistente. Né? Essa é a diferença. Acho que esse é o ponto que eu trouxe você. Obrigado pela presença. Obrigado a você, cara. Agora tirando as brincadeiras, né? Que são verdadeiras, mas obrigado pela presença. Primeiro, peço para você deixar o like aqui pra gente e comentar o que você quiser para que eu, equipe e Fernandão Trader possam responder para você. Tá bom? Vamos curtir isso aqui que vai ser demais. Fernandão, como é que é agora? Você estava comentando aqui, né, que cada vídeo que você faz, sai não sei quantas pessoas querendo te seguir. Como é que é você ajudar as pessoas? Eu vejo que você está muito mais ativo nas redes agora. Tá, isso aí é que é interessante. Essa exposição que aconteceu, ela me serviu para, vamos dizer, dar um novo propósito ao trade. Porque não apenas ter conseguido a consistência e, enfim, viver hoje do trade, mas também a gente sente que as pessoas precisam de muita orientação, né? Muita gente se preocupa com o setup, com a operação em si, mas a gente vê que a coisa é muito mais profunda do que isso, e eu só tive essa noção depois dessa exposição, entendeu? Então, para mim, foi fantástico. Eu não ligo, não quero, não me importo com fama, que, na verdade, eu não tenho. É uma coisa que a gente brinca entre a gente. Mas eu me importo, sim, em ajudar, em fazer com que as pessoas melhorem as condições. Tanto que você vê minhas publicações, é sempre dando pequenos insights que as pessoas normalmente não percebem, né? Acho que essa semana eu até postei negócio da a importância da repetição. Sim. Se fazer Sim. sempre é muito bom. coisa. Você colocou aquela imagem, né, de um negócio... É que eu comprei recentemente, justamente para estar me lembrando. Que legal. Do poder. É uma âncora, né? É um pêndulo. Não, mas isso é uma âncora. Sim, Pêndulo é uma âncora para você. Verdade. E a importância a beleza do movimento, ele só existe porque ele se repete. Sim. Então a beleza do trade, ele só existe também porque se repete. Porque se você fizer hoje de um jeito, amanhã eu fizer de outro, amanhã eu fizer de outro, o que é que você faz, afinal? Não tem um padrão, né? Não tem um padrão, tá certo? Isso daí eu me forço muito a ter o padrão. Tanto que quando eu voltei de viagem, eu até também postei sobre isso, eu estava já cheio de ideia nova e de repente eu disse, não, eu não tenho que inventar, eu tenho que fazer o que eu sempre fiz, né? Mesmo que eu tenha tido boas ideias, mas no momento certo eu vou aplicar, agora não, tem que baixar a bola e fazer o que eu sempre fiz. Quem fala muito isso, Ali, me corrija, por favor, o Leandro fala muito isso, né? Que todo dia a pessoa acorda... Você tem uma máquina você é uma máquina de autodestruição. Você é uma máquina de autodestruição, porque todo dia... Você acorda e começa a ter ideias mirabolantes para acabar com a sua própria vida. Mas você acorda tendo ideias mirabolantes para acabar com a sua própria vida. E é isso, né? É verdade. Então é muito doido, muito doido. Cara, vamos falar sobre um assunto muito polêmico. Eu acho que esse foi um dos motivos principais, um dos principais que eu chamei você aqui. Já que a gente está falando de destruição, né? A gente falou sobre destruição. Existe uma coisa que destrói, não sei porque que inventaram isso, não foi a origem não é o trading, mas existe uma coisa que destrói, é uma máquina de destruir trader, que se chama, você já fez isso alguma vez na vida? Eu sei que você nunca fez, eu sei que talvez alguém que você conheça já fez, talvez, né? Chamada preço médio. Para quem não sabe o que é preço médio é aquele negócio que você compra aquela hora, né? Que você compra, depois o ativo cai, você não estopa, aí você aumenta a mão. Aí ele cai mais, você não estopa,
Aí você dobra a mão, de novo, né? Dobra. Aí cai mais, dobra. Alguma hora, se ele voltar, você conseguiu resolver o problema. O problema é quando ele não volta. Né? Exato. E então, assim, preço médio é bom no início. Só que chega uma hora que não tem fim, aí você acaba perdendo tudo. E você utiliza uma técnica que se baseia um pouco em preço médio, mas que é vitoriosa. Porque é um preço médio consciente, talvez? Como eu acho que você já bem definiu, é o preço médio inteligente, né? Sim. É você fazer o preço médio no momento e na hora certa. E o meu desafio todo foi entender qual era esse momento certo. Por que é que fazer preço médio numa determinada local do gráfico, aquilo não dava certo, e depois fazer em outro local dava? Então, dava certo. Todo o desenvolvimento do setup ele é baseado nisso. Quer dizer, ele me proíbe mais de operar do que me libera para operar. Porque quando ele me libera para operar, o preço já não tem muito mais o que fazer. Ele já andou demais, ele já correu demais, e aí chega uma hora que ele vai ter que respirar, vamos dizer assim, ou corrigir. E eu estudei muito sobre o que aconteceu no mercado com aquele evento das tulipas, há muito tempo Bolha atrás. das tulipas. E de lá para cá, o mercado aprendeu que se um ativo vai subir ou descer, enfim, seja lá qual for a direção que ele vai devagar. Ele vai devagar. Toda vez que há uma correria, o mercado já é ressabiado e ele corrige. Tá certo? Então, se você vê algo fazendo um movimento muito brusco, você pode ficar certo que ele vai corrigir. Porque ele tem que voltar para a normalidade. Tá certo? É daí porque eu chamo meu setup de distorção do preço. Sim. Né? Você tem a distorção, que é justamente um movimento muito brusco, e depois a distorção, que é o retorno à normalidade. Porque o mercado ele vai para aquele alvo que ele quer, mas ele vai passo a passo. Sim. Se ele correr demais, vai sempre existir uma força contrária para ele retornar à normalidade e depois caminhando naquela direção. Então, saber qual é esse momento é que foi o meu grande desafio. Né? Entre dar certo e dar certo e dar errado, até eu entender. Então você opera ao contrário do mercado, né? Na verdade, né? Isso, a minha visão é diferente. Que a tua visão você opera no mercado. Para mim você opera ao contrário, porque é diferente de todo mundo que eu já vi. Sim. Nisso aí, eu nunca vi ninguém operar como eu opero. É muito simples, muito objetivo e extremamente eficaz, mas nada, eu não vi, nem literatura, nem fora, ninguém que nunca enxerga tinha visto. o mercado. Também nunca tinha visto. O primeiro que média para mim é alvo. É o contrário. É o contrário. Em geral as pessoas usam média. Média como cruzamento, como indicador, não. Média para mim é alvo, porque média para mim representa os interesses daquele grupo de pessoas que opera determinada média quando ela chega numa determinada região. É daí, inclusive, que eu percebo hoje com muita facilidade o movimento brusco de uma correção. Você pode ver que as correções são muito bruscas. Sim. Porque eles têm que correr logo para realizar o preço naquela média. Então, o movimento é brusco. Ele chega na média e, enfim, segue o caminho dele, seja para baixo, seja para cima, ou o que for. Né? E aí você tem diversos alvos. Essa é outra coisa também. Eu tenho as médias mais fáceis, tenho as médias razoáveis, que é a que eu opero, e tem as médias que eu costumo dizer, essa é para você ficar rico ou pobre. Né? Se você for buscar aquela média ali, quando dá certo, ganha muito dinheiro. Quando dá errado, você devolve o que você ganhou. E eu opero essas também quando meu mês está bom, quando minha semana está boa. Então eu arrisco um pouco mais. O que eu acho é que o sistema ele cria é uma casa. É você saber para onde o preço vai. Pelo menos você tem muito claro qual é o seu objetivo de retorno. Então isso me dá muita tranquilidade. E quando ele vai contra mim, está tudo certo, porque eu optei por entrar ali e eu tenho uma metodologia por trás que me assegura que aconteça o que acontecer, está dentro do jogo que eu... Está protegido. Está protegido. Então, já que a gente falou sobre duas coisas importantes para quem está ouvindo a gente. Primeira coisa, em geral as pessoas entram a favor da média.
no retorno à média, né? A maioria das técnicas que eu conheço de média é através do pullback, no retorno. Então, o ativo está aqui em cima, volta para a média, comprou aqui para ele subir, volta para a média, comprou aqui, uma tendência, né? Num mundo bonito, né? Volta aqui, subir. Você não, você quando o ativo está lá em cima, você vende ele para ele poder cair até aqui. Né? E aí quando cai até aqui, você já zerou talvez a operação, ou pelo menos... Aí tem meus alvos, que é um dos alvos. Eles são mutantes, não só pelo dia que eu estiver operando, mas pelo momento que eu estiver operando. Sim. Então, vamos dizer, às vezes eu quero um alvo mais longo, então eu vou operar uma média de 200. Sim. Mas a média de 200, até o preço chegar nele, ele vai, ele volta, ele sobe, volta. Ele vai na média de 200, mas antes ele oscila muito. E nessa tentativa foi que eu entrei com o gradiente linear. Então, aí que vem o pulo do gato. Então, como é que funciona isso? O gradiente linear... Que é o preço médio que eu estava brincando, né? A diferença entre o preço médio e o gradiente linear é o seguinte. O gradiente linear, ele apenas aumenta a sua exposição ao risco. Ele sempre vai agregando um número de contratos na sua posição. O gradiente linear, não. Você tem a sua operação principal e você tem a operação do gradiente linear. São duas operações dentro da mesma. Tá certo? Você tem a principal e tem o gradiente. E na operação do gradiente, cada operação que você faz no gradiente, ela tem alvo próprio. Tá certo? Ele tem vida própria, opera sozinho. Só que se a operação não voltar e ele continuar andando contra, ele vai carregar a sua mão. Então, se torna um preço médio. Tá certo? Mas só que se a beleza do gradiente linear é que ele tira proveito da oscilação natural do preço. Que ele já tem. Você, uma vez, eu lhe mostrei, eu bato minha meta muitas vezes com a operação andando contra mim. E o meu financeiro eu já bati. Porque ele oscila tanto que ele vai fazendo financeiro. No final, eu bati o meu financeiro, minha meta financeira, e a operação do local que eu entrei para o local que está, ela está contra mim. Tá certo? E não me importa, que é outra coisa que no passado eu já fiquei muito preocupado em acertar a operação, fazer a operação, sei lá, dar certo naquilo. E, na verdade, hoje eu opero o meu financeiro. Bateu meu financeiro, mesmo que não tiver andado muito ponto, o que for, eu saio da operação. E aí é que eu digo, eu vou curtir a vida, eu vou curtir a beleza do trader, é justamente isso. Eu não estou aqui para ser melhor nem pior do que ninguém, eu estou aqui para ganhar dinheiro. Botou no bolso, até logo. Fernandão, deixa eu te perguntar, já que você estava falando sobre isso, né? Gradiente linear, para quem não sabe o que é gradiente linear, é um robô que ele usa, né? Que é fornecido pela Cold Trading, que é um dos nossos parceiros também. Né? Gente boa, pessoal. Gente boa, pessoal. Mandar um abraço aí pro Alex. Alex e o Marcos. E o Marcos. E aí o que acontece? Você entra numa operação, vamos supor que você vai comprar, por algum motivo. Você comprou. Você comprou aqui embaixo e o teu alvo está aqui em cima. Né? Então você tem uma distância aqui, deixa eu botar aqui de novo. Você tem uma distância aqui daqui para cá. Nesse meio do caminho, como o mercado se move em ondas, né? Pequenas dentro de uma onda, ele vai subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. Nesse meio, a ideia vamos supor que fique lateral e não bata lá em cima. Nesse meio do caminho, o robô, você tem uma operação que é a principal, comprou aqui para vender aqui, mas no meio do caminho... ele já bate o financeiro. O robô já vai comprando, vendendo. Sabe aquela situação, você se posiciona aqui, aí anda um pouquinho a favor, mas não chegou no seu alvo. Aí depois ele vai um pouquinho contra. Depois ele volta um pouquinho a favor. Depois vai um pouquinho contra. Nisso daí, o meu financeiro já é feito. Porque o robô já comprou, já vendeu, já comprou, já vendeu. Já comprou, já vendeu. Então, muitas vezes, eu encerro a operação, ela é contra a minha posição. Demais. Eu até sei que ele vai. Eu até sei. Mas... como a minha regra, a minha metodologia diz o seguinte: bateu o financeiro, encerra e vai curtir a vida. Isso é demais. Eu encerro. Isso é demais. Eu fiz isso para você no eu vi. Next Level. Eu vi algumas vezes. Eu vi, não só no Next Level, que você mandou gravação. Demais. O grande perigo é que as pessoas querem operar gradiente linear em qualquer lugar do gráfico. E esse é um perigo real do gradiente linear, porque a pessoa, quando tem contato inicial, acha que ele é um salvador de qualquer operação. Eu vou botar o gradiente, porque mesmo que for contra, vai me dar financeiro. Ele faz isso uma vez, faz isso duas, faz isso três, e até que chega o dia que não faz. E ele vai-se embora e é tchau. Né? Então, eu sempre digo o seguinte: o setup é bom.
mas ele corresponde a, sei lá, 30%, 40%, 50%. O que eu quero dizer, é menos importante do que a metodologia. Sim. A minha metodologia é que me dá a tranquilidade. Primeiro, eu sei quanto é que eu posso perder. Ele é bem equilibrado, ou seja, o número de contrato que eu opero, ele é condizente com o número que está exposto a risco, né? O capital que está exposto a risco. Sim. E se der aquela travada e eu não sair da operação e ele for totalmente contra mim, já é limitado a minha perda semanal. Tá certo? Então, o pior que pode acontecer é eu perder uma semana de trade. E aí você para aquela semana. Já aconteceu isso, eu lembro? Já. Falei com você, já aconteceu Já isso? aconteceu uns 2 ou 3 meses atrás. Tá certo? Foi... Caramba, o cara estopou, parou de treinar durante... Porque 2, 3 meses atrás o cara parou, mano. Você não é aconteceu ontem, não. Há 2, 3 meses atrás ele se lembra. Ah, eu lembro que eu parei. É o dia, né? Porque antes desse fazia 7 meses que eu não tinha nenhuma perda. Mas o importante é o seguinte, naquele dia que deu há 2, 3 meses atrás, eu também resgatei uma coisa muito interessante, que é a minha disciplina em parar uma semana. E eu parei de operar uma semana, porque o stop era semanal. No outro dia eu vi todas as operações, eu sabia que eu podia entrar, eu sabia que eu podia ganhar, porém sempre me foi claro o seguinte, mas pode haver outro dia de perda. E aí vai perder 2 E aí eu semanas, vou perder 2 mês? semanas. Então, não operei. Na outra semana eu operei, ou seja, em uma semana eu recuperei aquele loss e a vida seguiu. Essa é outra vantagem também. Eu sei que eu vou recuperar. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu sei que eu vou recuperar. Cara, tipo, eu tô me ouvindo falar, brother. É impressionante. E isso tem a ver com... Você já falou isso algumas vezes também, mas é muito importante você falar com meio que o código que separa o trader que é perdedor consistente ou que está patinando ainda do trader consistente. Que sabe. Essa questão de consistência ou não consistência, eu acho o seguinte, as pessoas falam muito em psicologia, mindset, etc. Eu, me perdoe, eu tenho uma visão diferente disso. Ótimo. O nosso psicólogo, ele protege a gente. Ele não deixa você fazer besteira. Como é que você vai... um exemplo, você sabe dirigir, tá certo? Dirige seu carro e tudo, e eu pego um carro de Fórmula 1, já que a gente chegou, boto na sua frente e digo, ande a 400 km por hora. Não. Por quê? O seu psicólogo diz, bicho, espera aí, você sabe dirigir, mas isso aí já é uma outra coisa. Isso é outra coisa. Você tem que tomar cuidado. O seu psicológico, ele proíbe você entrar nessas sessões. O que é que acontece? Mas você pode dirigir um Fórmula 1 tranquilamente. Você entra dentro de um Fórmula 1, em vez de andar 400, você vai andar 50 km, 80. Aí você vai vendo que ele responde assim, responde assado. Você aperta no acelerador, no freio, não sei o quê, papapá, e você vai vendo e você naturalmente vai para 100, 150, 200, até o dia que você vai estar a 300, 400 km. Aí o seu psicológico vai dizer, beleza, você já entende o que é que está fazendo, então agora siga. Enquanto você não tiver isso, não adianta, bicho. Como é que você se vira para uma pessoa e diz, o seu problema é o psicológico, e o cara fala, mas bicho, eu vou ficar tranquilão aqui, relaxado, confiante, mas eu não sei o que é que eu estou fazendo. Você pode mentir para mim, você pode mentir para você, mas para o seu psicológico você não mente. Mas você falou uma coisa especificamente sobre essa diferença entre o trader que perde e o trader que ganha. Você falou, cara, todo mundo que ganha eu vejo que fala isso. Tá. A gente estava conversando um pouquinho antes. Essa sua postura de chamar traders para bater papo, conversar, eu achei muito interessante. Aquele Next Level que a gente participou, para mim foi fantástico. Eu não olhei as técnicas de cada um. Não olhei. Cada um tem uma diferente. Cada um tem uma. E todas elas funcionam. A característica que ficou muito clara para mim e que eu me vi no meio e que eu gostei muito. Quando você falou agora, por isso você falou, eu me vi, sou eu que estou falando. É que todo mundo acredita que aquela técnica, aquela verdade vai funcionar. E o cara entra na operação ciente daquilo dali e dane-se. Ele vai atrás daquele alvo. E se não der? Ele tem uma metodologia dele que garante que ele não passa do limite dele. Acabou-se. Então, Nota 10. É isso. Nota 10. Deixa eu fazer uma pergunta, cara. Acho que muita gente deve estar se perguntando agora, quem está assistindo a gente. O que realmente, para você,
ou se como é que foi o processo, né? Ou se teve algum momento específico que você que fez para as pessoas aprenderem a sua virada de chave. Rapaz, Eu já sei a resposta, mas eu quero que ele... Não, eu acho que alguns aspectos evoluiu da época que a gente conversou para cá. Foi bem interessante. Por quê? Eu passei pelo processo todo e, assim, de repente eu comecei a ver que a coisa funcionava, que eu comecei a acreditar em mim. Eu deixei de acreditar, ou não é que eu não acredito nas outras pessoas, mas eu criei a minha verdade e comecei a acreditar em mim. E a partir do momento que eu comecei a acreditar em mim, a coisa começou a funcionar, mas eu comecei a ficar intrigado. Como é que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Eu sofri demais, tive um início, eu fiz até aula com você depois, mentoria e tudo, papapá. Vou falar daqui a pouco sobre isso. Era um tal de ficou rico, ficou pobre, ficou rico, ficou pobre, e minha mão era muito pesada na época, enfim. Eu lembro. E aí, quando eu passei esse processo todo, há cerca de uns 6 meses atrás, menos, talvez uns 4 meses atrás, eu comecei a querer entender o que aconteceu com a minha cabeça. E eu descobri uma coisa muito interessante, que é o seguinte: as pessoas precisam de tempo para aprender as técnicas. E por que precisa de tempo? Porque a gente vai criar, a gente não sabe fazer aquilo, e a gente começa a ver muita informação em vários lugares, site, YouTubes, enfim, livros, o que for. Normalmente, quem vai entrar nesse mercado estuda demais, mas a mente nunca fez aquilo. E o nosso dia a dia é 0 ou 100, né? Quer dizer, a gente ou ganha ou a gente perde. Esse negócio de dizer sair no 0 a 0 é muito complicado, mas enfim. Eu costumo dizer, o 0 a 0 eu perdi pouco ou eu ganhei pouco, né? O 0 a 0 mesmo não existe. Mas nisso aí eu comecei a estudar o que é que tinha acontecido com a minha mente, porque eu sempre tive muito claro que eu fui reconstruído por dentro. Porque não é possível que eu começasse a entender uma visão de trade que ninguém tem, que eu nunca vi, não é por nada não, mas eu nunca vi, e de repente eu acreditar nisso, mesmo que ninguém fizesse, e a coisa funciona. Quer dizer, é uma coisa que me impactou. E eu fui ver, eu li um livro, que eu até anotei aqui, um livro que se chama O Cérebro Ninja. É de Dr. Fernando Gomes Pinto. Seu xará. Meu xará, inclusive. E ele fala de um processo chamado a neuroplasticidade, que é o quê? É super simples, embora o nome seja complicado. Mas não é nada mais que você pegar os outros neurônios e fazer ele aprender novas funções. Então, eles vão criando novas sintaxes entre eles, que seria um novo caminho para aquele desafio que você está enfrentando, certo? O trade, ele é desafiador, eu sempre encarei numa boa desafio, e o que me levou a perder muito dinheiro foi não me conformar em perder. Mas não me conformava, não era na perda do dinheiro. Por mais estranho que isso possa parecer, eu não me incomodo em perder dinheiro. Sim. Eu sempre fui empresário, sempre fui executivo, então ganhar e perder, eu sei que faz parte do processo. A questão era, eu não entendia a técnica. Aquilo me deixava maluco. Eu dizia, como é que eu posso ser um cara razoavelmente inteligente e não entender um negócio que todo mundo faz? Como? E eu via suas técnicas e operar, ganhava uma vez, perdia, via outra, perdia. Mas por que perdia? Eu comecei assim, a aprofundar isso aí. Até o momento que eu descobri o seguinte: você tem diversas técnicas que diferenciam para outra pessoa. Algumas técnicas eu me dou bem, outras técnicas você se dá bem. Sim. O que quer dizer que em alguns momentos você vai ganhar dinheiro e em alguns momentos eu vou ganhar dinheiro. As técnicas funcionam, tá certo? Só que existem outros aspectos. Carrega o emocional da gente, o psicológico, a questão financeira, as nossas metas, tudo isso daí. E a mente nossa precisa entender qual é esse caminho. O que é que eu estou querendo fazer? Então, nesse processo que eu passei, é o seguinte: eu estudava demais. Acho que eu já falei para você que passei 12 horas, 16 Sim. horas estudando. Sim. Minha esposa não aguenta mais ouvir sua voz, né? Porque eu botava a televisão. Eu dormi, em vários dias, eu dormia 2, 3, 4 horas. Mas não era forçado, não. Eu tinha que tomar remédio para dormir, porque eu ficava muito ligado. E 3, 4 horas depois eu acordava novo, ligando a televisão, botando no YouTube para estudar. Só que eu descobri, quando eu estudei esse processo aqui de neuroplasticidade, eu vi o seguinte: a gente tem que estudar e tem que dormir.
Tá certo? Eu cheguei a uma época que eu praticamente não dormia e eu não estava aprendendo. Quando eu comecei a diminuir a pressão, diminuir o número de contratos, foi bem de levezinho. Que você não opera tão grande não, assim, hoje né? não. Hoje não. E ganha dinheiro. Eu ganho Você dinheiro. opera pequeno, não tão grande, ganha. Eu opero normalmente 5 contratos e eu tenho um objetivo, nem todos os dias dá, mas eu tenho um objetivo de 2.500 a 3.000 por dia, entre 2 e 3.000. Por que entre 2 e 3.000? Porque às vezes chega na minha média e só deu 2.000. O que é que eu posso fazer? Ele não oscilou tanto. O mercado não quis dar o dinheiro. E ele não oscilou tanto. Quanto mais ele oscilar, mais eu ganho. Explicando que são 5 contratos, mas por causa do robô você chega a ficar com mais do que 5. Sim. Eu operando 5 contratos, é normal eu ficar com 50, 70 contratos carregados na mão. Sim. O problema, ou a beleza do sistema, é que não é a mão que eu carrego, é sim quanto ele vai oscilando. Então, às vezes, ele vai muito rápido, eu carrego muita mão, tá certo? Mas eu fico posicionado, vamos dizer assim, se eu estou vendido, eu fico posicionado no topo, mas ele começa a entrar em consolidação e aquilo dali me dá dinheiro. Quando ele resolve vir nas médias mesmo, eu já fiz meu financeiro. Tá certo? Então, é uma coisa bem... Mas fala, você dormia? Eu dormia pouco, estudava muito. Sim. E eu só comecei a entender melhor quando essa equação foi equilibrada também. Eu comecei a estudar normalmente 3, 4, 5 horas por dia e dormir 8 horas por dia. Por quê? No processo aqui no livro ele explica. A gente aprende e processa isso quando a gente entra no sono REM, que é a hora que o nosso inconsciente começa a processar tudo que a gente aprendeu. Tá certo? Então, as pessoas perguntam assim, quando foi que você virou a chave? A chave foi virando aos poucos. Porque a cada noite que eu dormia, ele pegava as informações, forçava os meus neurônios a criar uma nova interpretação. Isso foi um processo tão forte que hoje eu, enfim, enxergo o trade de uma forma diferente. Nas minhas maluquices eu faço dar certo. Então, E, Fernandão, eu lembro que no meu primeiro curso, antes do Grande Plano, chamado GTD, Guia de Trade Definitivo, que deu origem a... Hoje me perguntaram, o Grande Plano como é que é? Não, o Grande Plano, ele começou com o GTD, na verdade começou antes com o curso do Start, depois foi o GTD, que ele foi crescendo gradativamente com o meu conhecimento que eu fui trazendo, e eu fui também trazendo conhecimento de outras pessoas. Eu também compro muito curso para poder ver. Também nenhum sou humilde o suficiente para dizer, cara, tem professores que ensinam coisas muito melhores do que eu, para poder aprender e agregar conhecimento e para poder ensinar. Eu estou doido para fazer o do nosso amigo Naim. Sim, bom, claro, vale a pena, cara. Inclusive, então, e aí, calma, eu vou chegar lá. E aí, eu lembro que eu fiz GTD e você fez comigo uma mentoria, né? E aí... Até hoje eu tenho, vez por outra, eu acesso. Sério? E eu lembro que era uma gangorra a sua vida, né, de trade. Eu ganhava 30, 40 mil num dia, perdia 50, 60 no outro. Isso. Era uma confusão grande. E a gente falou sobre gerenciamento de risco, sobre mindset, falou muita coisa naquela mentoria, né? Até que eu percebi o seguinte, mas para que eu quero ganhar 50, 70 mil no dia? Tudo bem, vou ficar rico, vou mais no outro dia devolver tudo isso. Não adianta nada. Então, tudo isso eu chamo que é o processo de a gente entender, que aí já é dentro da metodologia, é o equilíbrio financeiro. O equilíbrio financeiro não tem a ver só com o que você tem disponível, tem a ver com as suas metas em relação ao que você está, tanto a disponibilidade financeira quanto você quer correr o risco. Isso. Por exemplo, as pessoas dizem assim, eu tenho 10 mil, então eu vou operar com 10 mil reais. A primeira coisa que eu digo, não, do 10 mil, tire 5. O 5 não pode estar exposto a risco. Por quê? Porque se você quebrar, você pelo menos tem ainda, no mínimo, mais uma tentativa. Mais uma chance, né? E desses 5, aí você tem os limites de corretora, as margens, o quanto você quer tirar. Tem gente que bota 5 mil e quer tirar 2, 3 mil num dia. Não pode. Não pode. Aí você vai. Ele tira uma vez, tira duas e depois quebra. Devolve tudo. Porque está arriscando exatamente. tudo. Exatamente. Agora, se você botar 5 mil e tiver uma meta de 50, 100 reais por dia, vamos pensar. 20 dias ganhando 100 reais, dá 2 mil. Qual é a aplicação financeira que você bota 5 mil e em um mês tem 2 mil? Eu não conheço. É o poder da repetição. As pessoas não querem fazer todo dia ganhar 100 reais. Elas querem ganhar 2 mil num dia. Isso. E esquecem que o que importa é você ganhar 2 mil no mês. No mês. Tá certo? Ou 20 mil no ano. É isso aí que importa, sem correr risco, tranquilo, em paz, sossegado. Se você quiser correr demais,
É feito mercado. Você estica, o mercado lhe puxa. Não tem jeito. E, Fernandão, você... O nosso primeiro contato foi há anos atrás, né? 2014. Quando você fez a mentoria. E depois você foi crescendo, evoluindo bastante. Você passou por coisas bem difíceis, como muita gente que está ouvindo a gente está passando agora, né? E pessoas que pensam em desistir por esse motivo. Eu sempre toco nesse ponto. Quem está pensando em desistir, quem não está conseguindo, quem está patinando, porque é a hora que a pessoa, cara, e agora? Aí desiste, vai embora e acabou. Ninguém consegue ganhar dinheiro, aí começa a remar contra. Como é que foi para você essas dificuldades na tua vida? Eu vinha bem. Foi até no dia que foi uma coisa, para a maioria das pessoas acham ruim, e eu achei muito boa. O dia que eu perdi 150 mil num dia. Primeiro, eu já vinha de 3, 4 meses bons. Tá certo? Então, os 150 mil eu devolvi naquele dia 3 meses de coisa. Não foi, eu não quebrei minha conta, não. Me deu muita raiva e me fez eu parar. Mas não porque eu tinha tido, sei lá, perdido minha banca toda. Não era isso. É que não é condizente você perder em um dia o que demorou 3 meses para ganhar. Então, eu parei e disse, isso não pode voltar a acontecer. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar de operar grande e eu voltei a operar um contrato. Passei 1 mês operando um contrato. Eu vibrava quando ganhava R$30, R$40, R$50. Nessa época eu botei 2 metas para mim. Era o financeiro, que eu me lembro que era R$50 por dia, e o de pontos, que era pelo menos 200 pontos. Tá certo? Então, batia o financeiro, eu digo, ótimo, agora eu vou ver se eu bato os pontos. Às vezes dava, às vezes não, às vezes eu devolvia os 50, e com aquilo dali eu fui aprendendo a ver a beleza do movimento. Tá certo? No final de um mês, eu vi o seguinte, não, a técnica funciona, o problema era só a minha mão. Porque quando eu estou pequenininho com um contrato, ela vai contra, eu vou me construindo. Né? Eu não faço trade binário. Eu não faço um trade 0 ou 100. Tem até uma frase que eu li que eu achei bem interessante. Eu não deixo o meu destino na mão do mercado. Eu trabalho a minha posição. Então, se a posição está indo contra mim, eu vou trabalhando. Eu não tenho que ter agonia. Mas por que eu não tenho ansiedade, agonia? Eu sou tranquilo. Porque a minha mão hoje é condizente com o meu financeiro. Então, se for contra, se for a favor, não tem problemas. Está indo contra, está muito pesado, eu alivio minha mão, já vou realizando aquele prejuízo, mas vou aliviando. Devagar. Vai ter uma hora que ele vai realizar. Quando realizar, pelo menos eu consigo sair no 0 a 0, vou por ali. Proteger, né? Se já está muito distante, ele está muito esticado, eu aposto em mim e vou. E nesses dias pode acontecer o desastre, mas não tem a metodologia. Pode acontecer, eu perdi 1 semana de trade, está tudo certo. Não tem problema. Essa mentalidade que eu acho que é muito importante que as pessoas entendam. Quando você está equilibrado totalmente, você domina a técnica, você tem um bom setup e você tem uma boa metodologia, por que a agonia? Agora, o que as pessoas fazem é mentir para elas. Eu posso perder 2.000. Eu vou entrar no trade, posso perder 2.000. Aí começa a perder 1.000, fica dando suor. Mas você não disse que podia perder 2? E aí já começa a remar contra, né? Não respeita. Não respeita e parará. Então, assim, eu digo, faça seu plano, mas seja fiel, seja verdadeiro. Se você pode perder os 2.000 e a operação está dando R$1.500 contra você, tenha na sua mente o seguinte, você aceitou perder 2.000. Exatamente. Tá certo? Então fique tranquilo, porque muitas vezes vai até 1.500, depois volta e dá 1.000. Exatamente. Ao contrário. Então você tem que ter paciência. A hora de entrar e a hora de sair é que é o segredo. Por isso que eu escolho as médias. Né? Tem uma outra explicação também. Todas as minhas médias é sequência de Fibonacci. Sim. Então eu fico achando interessante que as pessoas traçam Fibonacci e eu fico olhando as médias quando chegam no ponto de Fibonacci, o preço corre para ela. É engraçadíssimo. Ou seja, na verdade, a sequência de Fibonacci numérica e você traçar o Fibonacci, quando as médias chegam ali, o preço vai realizar, porque ele tem que realizar naquele ponto. Tá certo? Então, para mim é muito confortável. É melhor do que eu ficar traçando um bocado de coisa. E nessa hora você já entrou na operação. Já está na operação. Então, quando as pessoas vão... vou entrar aqui, o cara já entrou.
né? Então faz uma diferença muito grande. Eu só não procuro ter, assim, vamos dizer, essa antecipação como assim, um salvo-conduto. Eu posso fazer a qualquer hora, posso entrar, porque a operação pode dar... Não. Existe uma condição, tá certo? Que é dado pela movimentação do mercado, que eu vejo que ele está chegando próximo da correção. Se ele está chegando próximo da correção, o que é que normalmente o preço faz? Quando ele já está extremamente, vamos dizer, as pessoas chamam de exaustão. Sim. Né? Ele já está chegando perto da exaustão. Ele começa a entrar em range. Sim. Né? Então, quando eu vejo que ele já está começando isso, eu já entro logo. Já entra logo. Por quê? Porque ele vai ficar ali em range. Que para você é ótimo. Pode subir mais um pouquinho ainda, e depois, quando ele volta... Né? A realização do lucro se dá justamente na correção. Antes disso, apenas é montagem de posição. Então, mesmo um grande banco, ele funciona dessa forma. Ele pode ter milhares de contratos na mão, mas ele, para construir o preço médio dele, ele realiza uma parte, 10%, 20%, 30%. Eu tenho, sei lá, 50 contratos, vou realizar 20%, não abalo o mercado. Mas a gente vê o BS aí com 20 mil, 50 mil contratos aqui. Quando ele realiza esses 10, 20%, é a correção. É a correção. E para que isso não aconteça fora do controle deles, eles observam onde as médias estão. E ele sabe que quando ele corrigir, ele vai tentar realizar o mais rápido e o maior número de contratos possível até aquele ponto. Quando ele chega ali naquele ponto, ele para de realizar. E aí ele volta a construir de novo a posição. E eles ficam fazendo isso o dia todo. O dia todo. Né? É surreal para ver como isso funciona. É surreal. E aí a gente estava falando, né, sobre a mentoria e depois que você foi evoluindo até você chegar onde você está hoje. Né? E aí eu estava agora mais cedo, estava gravando um podcast com 2 alunos hoje, que você conhece também, que você foi no Next Level, né? E eu falei para eles que eles hoje não estão em quem aqui está começando, eles já estão num nível mais avançado. E você já está no nível mais avançado, você já é um faixa preta, né? Eu falei para ele, já sim, cara, você já, cara, pelo amor de Deus, cara, você já ganha dinheiro com o mercado, já consegue pagar suas contas com o mercado já há um tempo, né? Já ganha dinheiro. Quando a gente tem contato com pessoas que ganham volumes astronômicos por dia, a gente vê ainda o seguinte, eu ainda tenho um processo, o que para mim é muito estimulante. Sim, claro. Eu saber que eu tenho um processo. Pode crescer ainda. Eu também me vejo assim, também me vejo. E eles também se veem assim. Lógico. Todo mundo se vê. Porque um puxa o outro. Essa semana foram fazer o Practitioner. Quer dizer, eu vejo, o cara ganha uma fortuna por dia e ainda está atrás de conhecimento. Exatamente. Quer dizer, esse é o caminho. E isso puxa a gente para cima, né? Lógico. E deixa eu perguntar para você o seguinte, se você tivesse que eleger alguma coisa... Eu falei com a Vanessa, por exemplo, no outro podcast com ela, que a Vanessa falou, agora, para eu poder dar certo, eu tenho que ter na minha cabeça que é aquilo que eu quero, e ela largou todo o resto, sentiu um alívio, e ela falou, não tenho como não dar certo aqui, eu vou atrás. Tá? E ela correu atrás e mandou ver. Você tem algum ponto seu, pessoal, que você poderia dizer? Eu sei que você mostrou que foi um processo, você falou sobre virada de chave, mas algum ponto pessoal seu que você fala, cara, eu vou fazer isso, porque agora é a minha hora, porque senão não vai dar para continuar. Eu vou voltar, por exemplo, do carro. Né? Eu dirijo meu carro para cima, para baixo e tudo, e a mesma coisa de eu querer dirigir uma Fórmula 1, mas continuar trabalhando, sei lá, em outras coisas. E só no final de semana dar uma voltinha no carro. Quando é que eu vou ser um bom piloto? Não vai ser. Não vou. Então, assim, você tem diversas formas de operar no mercado. Por exemplo, eu tenho várias contas e tem as contas position, né? de comprar ação e tudo. Inclusive, eu adoto a mesma estratégia para ele, morro de rir como dá certo. Mas, enfim, você pode praticar não o day trade, mas sim o swing trade, o position realmente, tá certo? Sim. E não precisa largar de outras coisas. Agora, para day trade, esqueça outras coisas. Day trade é a Fórmula 1 do investimento. E principalmente como eu faço, que é no 1 minuto, não existe, na minha concepção, nada mais arriscado do que day trade com 1 minuto. Né?
E eu faço, e me dou bem, mas não aconselho fazer nada em paralelo, não. É 100% full aquilo dali. Outra mentalidade é o seguinte, eu vejo muita gente se preocupando em postar resultado. Tive ganho de 1.000, tive ganho de 2.000, tive ganho, não sei. E eu fico olhando, bicho, por que o cara, quando trabalha numa empresa, ele não sai mostrando o contra-cheque dele para ninguém? Devia mostrar. Ele não está ganhando dinheiro, então ele devia. Eu ganhei R$2.000 no mês hoje. Pronto, né? Quem é que faz isso? Ninguém. Por que você tem que ficar mostrando o resultado em si? Aquilo dali, você está demonstrando só o seguinte, você não é um profissional. Você simplesmente está eufórico porque conseguiu milagrosamente ganhar R$2.000 naquele dia. Mas para quem faz isso com tranquilidade, o que é que eu tenho que estar mostrando? Não tem que estar mostrando nem deixando de mostrar. Eu posto coisas técnicas, faço algumas coisas, algumas considerações para lembrar, mas o gain ou o loss, para mim, não quer dizer nada. Eu posso postar o loss, posso postar alguém, mas assim, qual é o sentido? O gain eu vou querer só aplausozinhos para mim. Não vai adiantar nada, não vai me levar a fazer nada a não ser massagear meu ego e amanhã me achar o bambambam e o mercado me mostrar que de bambambam não tem nada. Então eu fujo disso. E o loss? Eu só vou mostrar às pessoas o seguinte, tome cuidado, isso é um perigo, isso é um perigo. Mas, bicho, esquece, ganhar e perder faz parte de qualquer vida profissional. Por exemplo, você trabalha numa empresa. Você, por exemplo, sei lá, você cuida do estoque de uma empresa, de qualquer coisa, e de repente você deixou cair um produto no chão. Quantas pessoas já pagaram esse produto? Quantas pessoas já tiraram? Não, fulano, meu patrão, seja lá o que for, eu cometi um erro, toma aqui um dinheiro ou desconto do meu salário. Isso daí é normal, você ganha, você perde. Né? Você perde um emprego, você vai passar um tempo procurando outro, você também perde suas finanças, isso não é demérito para ninguém. No day trade, isso, ganhar ou perder, eu encaro com naturalidade. Afinal de contas, eu optei por ser profissional. E o profissional ele tem que entender qual é o cenário que ele está. Eu ganho, eu perco. E nenhum dos dois já tem que ter nenhum temor, desde que seja dentro da minha metodologia, dentro da minha gestão de risco. Tá tudo certo. Me perguntaram, Cohen, cara, eu tô vindo de um processo de perda muito grande. Qual é a dica que você dá? Me dá uma luz. Eu queria passar que você respondesse essa pergunta para quem tá te assistindo aqui. Rapaz, eu digo, é interessante isso. Ó, as pessoas falam de conta demo, dizendo que você só está tendo esse resultado porque é conta demo. Eu vou lhe dizer a minha experiência com conta demo. Eu faço, principalmente gradiente linear. Para eu chegar no nível que eu cheguei, fiz muito teste na conta demo. E muitas vezes eu opero demo e real com as mesmas entradas. Paralelo. Em paralelo. Eu me posiciono nas mesmas. A diferença é mínima. Mínima. Então, a minha sugestão é use e abuse da conta demo. Até também já postei isso lá num grupo há um tempo atrás. Escolha uma técnica e pratique ela 21 pregões. Depois de 21 pregões, foi positivo, gostou da técnica, está confortável com ela, 3 meses na demo, todo dia. Porque você tem que se treinar. Não é a técnica, é você. Às vezes o cara não entra no momento certo e depois reclama da técnica. Isso, tá certo? Então, primeiro se treinar. Aí deu certo, 21 dias, 21 pregões. Depois 3 meses operando, você iniciou o processo do hábito. Você criou um hábito. Aí você se blinda, não olha mais nada e vai seguir, vai cumprir o seu papel, fazer o seu papel, que é entrar naquele momento e confiar na técnica e pronto. É isso que tem que ser feito. Então, meu conselho é use e abuse da conta demo. E se você gostou, deixa seu like agora pra gente. Comenta aí embaixo, escreve que o cara é fera. E eu, minha equipe e Fernandão Trader poderemos responder pra você sim. Se inscreve no canal. E olha só, ele, Fernandão Trader, é um dos 10 mentores do Grande Plano. Cara humilde, mas pra mim é faixa preta, sem dúvida nenhuma. Não quer dizer que a faixa preta não possa aprender, né? Todo mundo aprende, tem que aprender sempre, mas o cara é fera, é um dos 10 mentores do Grande Plano. E esse foi mais um
Coencast. Valeu, mano. Obrigado. Valeu, cara. Obrigado, Abraço. viu? Prazer você.